Hoje vamos falar um pouquinho sobre processo. Vamos finalizar juntos uma ilustração do início ao fim. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e, como vocês sabem, estou sempre por aqui compartilhando com vocês uma porção de dicas sobre ilustração vetorial, Illustrator e design. Então para de dar bobeira, se você já não se inscreveu no canal, se inscreve agora antes da gente começar e deixa também o seu like aqui nesse vídeo. Vocês se inscreverem, vocês deixarem like, comentário, é super importante pra gente crescer e pra gente saber que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, se você curte o trabalho que a gente faz aqui, se inscreve agora antes da gente começar. No vídeo de hoje eu vou fazer um tema que já me pediram, falando um pouquinho do meu processo. Eu sempre começo desenhando à mão, no papel mesmo, as minhas ilustrações, e vetorizo depois. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, esse processo do início ao fim de criação de uma ilustração. Eu vou falar tudo para vocês, como que eu faço para passar essa ilustração para o computador, todos os macetes para você poder vetorizar isso da maneira mais fácil. E se você também gosta de trabalhar assim, começando no analógico e terminando no digital, deixa um comentário aqui pra mim. Pessoal, essa ilustração que a gente vai finalizar hoje, como eu falei no início, a gente vai partir desde o sketch até a finalização com luz e sombra. Então vamos lá, gente. O primeiro passo é trazer aqui para dentro do Illustrator o sketch que eu preparei. Vou vir aqui em cima em arquivo, inserir e vou escolher o arquivo da imagem para trazer aqui para dentro. É só você clicar uma vez, ele já vai colocar e eu vou redimensionar para ficar do tamanho da prancheta que eu escolhi para esse trabalho. Eu fotografei esse sketch com o meu celular mesmo, então um processo bem simples. Vou começar transformando essa camada em uma camada modelo. Isso é uma coisa bacana porque ele clareia um pouquinho as imagens e tranca todas as imagens que que pertencem a essa camada, então é um jeito legal de vetorizar para que você não fique arrastando sem querer, esbarrando na tua imagem de base. Vou renomear as camadas e vou começar a vetorizar com a caneta. A caneta, ela torna tranquilo o processo de vetorização, tanto trabalhando com a tablet quanto com o mouse. Então, vou começar a posicionar os pontos aqui, seguindo o meu sketch de base para formar a minha ilustração. Para as pernas e para os braços, eu vou fazer um processo parecido com outras soluções que eu já dei no vídeo de personagem flat. Eu vou fazer um traço e vou engrossar bastante esse traço para posteriormente convertê-lo em curva. Então eu consigo fazer uma perna bem fininha, mas que fica mais perfeita do que se eu simplesmente contornar com a Pen Tool. Para fazer a outra mãozinha, eu não vou redesenhar, eu vou duplicar a primeira, vou rebater e vou ajeitar para que ela fique na posição certa. Eu dou essa dica, eu tenho um vídeo especial sobre isso, sobre como desenhar com simetria, tô colocando aqui para você poder assistir. É um ótimo jeito de você ganhar tempo na hora de ilustrar. E para desenhar o rostinho, eu vou trabalhar com o lápis, para poder desenhar livremente os dois olhinhos e a boca. Agora que eu terminei de vetorizar todas as partes, está na hora de organizar a minha ilustração em camadas. Então eu vou começar selecionando as pernas, vou criar uma nova camada, vou colocar embaixo de tudo, porque as pernas são um elemento, os elementos que estão mais abaixo na hierarquia, e vou colar. Vou fazer a mesma coisa com a saia de Clara, vou criar uma nova camada em cima da camada das pernas, vou renomear para ficar organizado e vou colocar ela aqui. E a gema com os braços eu vou manter na camada onde estão, simplesmente renomeando para poder me achar depois. Nesse momento eu já posso apagar, tirar a visibilidade da minha base e vou pintar de branco as partes só para eu poder enxergar melhor o resultado e fazer algum ajuste se eu achar necessário. Também posso reorganizar os objetos como eu estou fazendo agora, jogando o bracinho da esquerda para trás. Então agora a gente vai começar a colorir. Vou começar tirando os contornos, mas você pode trabalhar com um estilo de ilustração que tenha contorno grosso preto ou num tom semelhante ao preenchimento da forma.
mas aqui eu vou tirar. E vou começar pela gema, aplicando esse tom de amarelo escuro. E vou fazer a mesma coisa com os bracinhos. Vou pegar a cor da gema e vou escurecer um pouquinho, colocando mais magenta, como se eles fizessem parte da gema mesmo, mas fossem outra coisa. Já vou engrossar um pouquinho aqui os olhos e a boca. Mais tarde eu vou engrossar um pouco mais, mas por agora só para dar uma definida melhor. E vou selecionar as pernas, vou colocar um tom de cinza, porque da mesma forma como os braços fazem parte da gema, as pernas pertencem à Clara, então eles vão ter um tom de cinza para combinar. E agora que eu já defini as cores de base, tá na hora de eu iluminar a minha ilustração. Eu vou começar pela gema e vou fazer o seguinte: eu quero colocar uma sombra aqui nesse canto. Então eu vou selecionar com a ferramenta de seleção direta esses 2 nozinhos que vocês estão vendo aí, que estão ativos, selecionados. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl F. E aí com isso ele vai copiar só essa parte do segmento que está associado a esses 2 nós que eu selecionei. E aí eu vou criar 2 nós aqui mais à frente para poder encurtar o tamanho dessa forma. E por fim, com a caneta, eu vou fechar essa forma que eu acabei de criar e que estava aberta. Vou afastar um pouquinho da borda, faço os ajustes aqui com a ferramenta de seleção direta também. Para nó é sempre com ela. E vou colocar mais magenta para escurecer esse agora tom de laranja, né? E ele vai virar a sombra da minha gema. Para o lado iluminado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar esse segmento bem curto, vou fechar com a Pen Tool e vou aplicar um tom de amarelo bem claro para que esse lado seja mais iluminado. E eu quero colocar uma sombra também nos braços, então eu vou copiar e colar com Ctrl C, Ctrl F para colar no mesmo lugar e vou usar a ferramenta borracha com o atalho Shift E para criar como se fosse uma manguinha, que na verdade é uma sombrinha na base do braço aqui embaixo. E vou colocar um pouco de preto para escurecer isso daqui. Vou repetir o processo. Você deve ter observado que eu soldei isso aqui com o Pathfinder. Então Ctrl C, Ctrl F, apaga para criar uma nova forma ali na base e aplica preto ou copia com conta-gotas, como eu acabei de fazer. Como último detalhe aqui da gema, eu quero colocar essas elipses aqui embaixo do olho, que dá um toquezinho fofinho na ilustração. Eu vou colocar uma cor mais clara, que é a minha cor de base. Você também pode trabalhar com um tom rosado, se você quiser que isso aqui se assemelhe a uma espécie de rubor na bochecha da gema, se é que a gente pode chamar assim. E vou arrastar com Alt pressionado para poder duplicar essa forma e posicionar no outro olho. Agora vamos sombrear a Clara. Eu vou repetir o processo, vou selecionar apenas alguns nós aqui do canto, onde eu quero desenhar uma sombra. Vou dar Ctrl C, Ctrl F para colar no mesmo lugar e vou fechar essa forma com a Pen Tool. E aí o interessante é que a Clara, ela tem um pouco de volume, né? Quem já fritou um ovo na vida deve ter observado que ela tem uma bordinha meio gordinha, né? E ela dá uma inchada depois que você frita. Essa forma aqui no limite vai ajudar também a dar um pouco desse volume nessa borda. Vou aplicar um tom de cinza mais escuro que a minha cor de base, porque essa é a sombra. E vou trabalhar fazendo uma forma com o lápis aqui no meio, também para dar um pouco de volume e para marcar a parte de dentro da Clara. E eu quero uma coisa bem suave, como vocês estão observando aqui. Você consegue essa suavidade trabalhando com tons de cinza bem próximos uns dos outros. Para a luz, eu vou repetir o processo, vou selecionar esse nozinho daqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl F e ele vai colar os segmentos que estão associados a esse nó. A lógica é, se você seleciona um nó, você vai ter um segmento com 2 partes, porque, né? Ligados ao nó, você sempre tem 2 segmentos. Vou moldar essa forma e vou aplicar um branco que depois eu vou transformar num cinza bem claro. Eu evito trabalhar com branco puro na iluminação. Eu gosto de deixar o branco puro só para um detalhe muito brilhante, como uma luz especular, um reflexo muito forte. Mas para essa parte da iluminação eu prefiro trabalhar com um cinza bem clarinho ou com um tom, né, da própria cor de base, mas bem mais claro. Em geral, eu evito o branco. E para as pernas, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar selecionando e soldando, igual eu fiz
com os braços e as mãos no Pathfinder. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F para duplicar as duas. E assim como eu fiz com os braços, com a borracha, eu vou cortar para criar uma forma mais próxima ali da clara, que vai estar menos iluminada. E vou aplicar nesses dois pedacinhos um tom de cinza mais escuro, porque tem uma sombra que a clara está fazendo em cima delas. Para a gente terminar, a gente pode colocar um fundo nessa ilustração, então cria uma camada só para ele. É legal você ter uma camada para cada tipo de objeto, de elemento, então o fundo ganha uma camada só para ele. E vou trabalhar com um fundo com um gradiente de azul 100% para um azul com um pouco de magenta. E tá pronta a nossa ilustração, pessoal. Vocês viram que é super simples de fazer. Se você curtiu, se você ficou com alguma dúvida, não deixa de falar com a gente, deixa um comentário aqui ou manda uma mensagem para nossa lista de transmissão. E é isso que temos para hoje. O que vocês acharam? Deixa um comentário aqui para mim. Se você gostou, se você tem uma sugestão para um próximo vídeo, é super importante você dar a sua sugestão aqui nos comentários ou então na nossa lista de transmissão que está aparecendo agora no vídeo para vocês. A lista de transmissão, como eu sempre falo, é um canal super bacana, onde a gente pode ter uma troca direta e onde vocês recebem mimos exclusivos, presentinhos e o direito de ver o vídeo da semana antes de todo mundo. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!